Vamos ouvir o louvor pela irmã. Como é o nome da filha de Paulo? Júlia. Aleluia. Vamos fazer assim para ganharmos tempo. Depois dela, Michael, louvar o hino, certo? Depois de Júlia, Michael vem louvar o hino, deixar um versículo, não sei. Ele fica à vontade. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. O vai acontecer na Igreja Batista, rapaz, ensinando a ver a Bíblia. Chega, Deus saudade agora. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida,
Michael tirou o terno discipulado, ele viu? Glória a Deus. Ela estourou 9,5. Quase que eu dava meio contra ela. Tirou o terno. Fui rigoroso com ela. Eu praticamente estava respondendo a palavra para ela. Salve a igreja, Pai do céu. Amém. Vou deixar Jó 1:8 que diz assim: Aí o Deus eterno disse: Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me entende e procura não fazer nada que seja errado. Amém. Esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco eu sou. Eu sei que não isso eu reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste assim conforme decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda em fome, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo
anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira para de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E aqui abre essa oportunidade. Eu vou fazer assim, se eu chamar mais uma pessoa, outra pessoa, aí eu vou entregar lá pelas 8h30, 8h30. O que eu vou fazer aqui? Eu vou orar por dízimos e ofertas e vamos fazer aqui um coral feminino. As mulheres levantam e louvam, só assim todas participam, certo? Amém? Vou orar aqui. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, agora nesse momento, iremos fazer recolhimento de dízimos e ofertas para a Tua casa, para que o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, supra as necessidades. Fica conosco. Essa é a oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. As mulheres, levantem-se e louvem para o Senhor. Uma graça. Maiara, Júlia, né? Gláucia, o nome dela também. Pronto, também venha. Porque louva todo mundo. Irmã Valqueira vai louvar? Também? Aprendeu aí. Na água amarela, é agora. É da água? É? Está na igreja, Papai do Senhor. Amém. Vamos louvar o 304, Garpa Cristã. Desprezando toda dor, Eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, não serve Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo é
Som. Reinaldo, fica à vontade. E aí ganhamos tempo, né, igreja? Para ele ter mais tempo para fazer a explanação, mas fica bom para ele, amém? Irmã Graça, a irmã Edinalda abriu a exceção para a senhora, vem louvar o hino? A senhora foi agraciada, viu? A face adorada de Jesus veio, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus a luz vai triunfar. Da igreja capaz de Jesus. Amém. Salve a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você me ajude a louvar esse hino, porque eu... Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus. Chuva que cai, a minha alma, glória a Deus. Chuva que vem, a cruz de Jesus, aleluia. Sangue que entra em minhas veias, aleluia, e me faz conhecer quem é o meu Pai, aleluia. Pelas suas feridas, glória a Deus, eu pude ser sarado, aleluia. Esse sangue tem poder, glória a Deus. Deixa o medo de lado, glória a Deus. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, glória a Deus, aleluia. Esse sangue tem poder, deixa o medo de lado, glória a Deus. Deixa o medo de lado. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair, lava minha alma, chuva você, sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. De sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma, cura você, sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus, glória a Deus, aleluia.
Novamente, salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. A gente fez uma leitura no livro de 2 Reis, capítulo 9, verso 11 e 12. Que diz assim: E saindo Jeú ao serviço de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem, porque veio aqui este louco. E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora faz-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor: Ungir-te-ei rei sobre Israel. Amados irmãos, essa passagem já preguei aqui faz tempo, acho que foi aqui, não sei se foi na outra vez. A gente vê aqui um homem chamado Jeú. Ele era a promessa de Deus para que ele reinasse em Israel. Tudo começou quando Elias, ali ele entrou numa caverna, se escondendo com medo de uma mulher. Uma mulher essa que era terrível, mandou matar os profetas do Senhor. Então um homem que teve tanta coragem de se encontrar com Acabe, levar ali as mensagens de Deus, mas quando ele conheceu, veio saber que a mulher de Acabe, ela era uma mulher muito má, mais perversa do que Acabe. Então ele se escondeu em uma caverna. Mas o Senhor não deixou que o seu profeta ficasse em uma caverna. Glória a Deus. E Deus mandou ali um terremoto, com um vento, aleluia, como um fogo. Mas Deus falou com ele numa brisa suave e disse: Elias, o que tu faz aí nesta caverna? Aleluia. Porque caverna não é lugar para crente, irmão. Caverna não é lugar de ficar detido. Caverna é lugar de morcego dormir, canta como escorpião e outros insetos, como também animais. E quando ele sai, ele manda ele ungir Jeú sobre rei, para ser rei de Israel, e ungir Azael, rei sobre a Síria, e ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Porque Deus já estava vendo lá na frente o que esse rei chamado Acabe, ele ia, aleluia, fazer com o reinado que foi entregue na mão dele. Diz a palavra de Deus que Acabe, cada vez mais, ele fazia as coisas piores para desagradar a Deus. E ele vendo ali que tinha uma casa de campo e tinha uma vinha do homem chamado Nabote, então ele viu aquela vinha e ele cresceu o olho naquela vinha, pedindo para que Acabe vendesse para ele, ou então ele daria uma outra vinha bem maior do que aquela. E se tu preferir, então eu te darei em valor e em espécie, tu me diz o preço e eu te pague. Mas só que aquela vinha era uma herança dos seus pais, e ele não quis abrir mão daquela vinha. Ele disse para o rei: olha, longe de mim está eu fazer, aleluia, negociar algo que foi uma herança de meus pais. Aí esse homem chamado Acabe, irmão, ele vai para os seus aposentos, ele entra no seu palácio e passa por sua mulher Jezabel. Só que mulher, irmão, é muito curiosa. Aleluia. E a mulher, ela conhece o seu marido, e ele passou desgostoso, aleluia, do lado dela, e foi se deitar, virou o rosto para a parede, ficou triste porque foi recusado algo que ele desejava tanto. Aleluia. Aí essa mulher chega perto ao seu marido e diz: o que foi que aconteceu? Irmão, ele estava chorando na cama, irmão. Que rei! Imagina, irmão, fraco, fracassado. Ele estava triste, não comeu pão, aleluia, porque estava de olho também em algo que é dos outros, não pertencia a ele. Mas ele, como rei, ele poderia até ordenar e tomar, mas talvez ele tinha até, aleluia, um pouquinho de temor a Deus. Não vou fazer isso. Mas tinha alguém por detrás que era terrível.
que não deixa passar nada. Ele disse, foi Nabote que ele me negou, aleluia, vender a sua vinha. Eu disse para ele que ele, se ele quisesse, eu pagaria até um valor, aleluia, mais alto do que vale. Não, porque eu dava até outra vinha melhor do que essa, mas ele me recusou. Aí ela disse para ele, olha, tu vai, tu come, aleluia, pode comer, descansa o teu coração em paz, porque amanhã eu te darei a vinha de Nabote nas tuas mãos. Já fez uma promessa para o rei, aleluia. Veja, irmão, só, um rei, de maneira de uma rainha, ela pode passar por cima da ordem do rei. Já estava tudo errado ali desde o começo, quando Nabote resolve casar com a filha de Belial, e ela era possessiva. Quando você vê uma mulher muito possessiva, irmão, uma mulher mandona, querendo mandar dentro de casa, tem alguma coisa errada ali. Porque Deus, ele fez o homem para ser a coluna da casa, mas não para humilhar a mulher, mas para andar os dois de acordo. Aleluia. Que diz para Deus, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ninguém pode passar por cima da vontade da outra pessoa. Mas Jezabel, ela passava, ela manipulava todos que chegavam perto dela. Ela tinha esse dom, essa maldade dentro do seu coração. Cuidado, porque esse espírito de Jezabel, ele é terrível, irmão. Amanhã eu vou te dar. E ela junta dois mensageiros, dois filhos de Belial. Ela escreve uma carta e diz assim, olha, põe Nabote, e mandou para moradores da região de Nabote, põe Nabote acima do povo e vão fazer uma conspiração contra ele, aleluia, e bota dois filhos de Belial para ali proferir umas mensagens, ou seja, palavras de mentira. Eu ia mentir, aleluia, inventar algo para que Nabote fosse morto. E ali eles fazem aquele mutim e faz uma falsa acusação, dizendo Nabote, ele blasfemou contra Deus. Essa mulher não temia Deus, irmão. Ela tinha como Deus, aleluia, era, aleluia, Belial, porque ela é filha de Belial. Aí ela chega em casa e Nabote ali, ele foi morto, ele foi apredejado até a morte. Ela chega e mesmo leva a mensagem para o rei, ela desce e vai possuir a vida de Nabote, porque Nabote foi apredejado e ele está morto, tanto ele como os seus filhos, a sua família, para não ficar herdeiro. Tu agora possui esta vinha. Mas só que o Senhor lá de cima já estava, como está hoje, vendo tudo o que acontece neste globo terreno. Aleluia. Nada passa, irmão, despercebido sobre os olhos de Deus. Ele sabe o que você está passando dentro da sua casa. Ele sabe o que você está pensando antes de você pensar, porque Ele é soberano e Ele é poderoso, irmão. Por isso que Ele mandou ungir Jeú como rei. Jeú, ele era ruim, é mau. Então eu vou usar uma pessoa bruta para ir de encontro a outra pessoa perversa. Eu vou usar, aleluia. Aí quando, irmão, isso veio acontecer, por isso que Jeú, ele foi levantado rei para vingar o sangue de todos os profetas. Jezabel matou todos os profetas. E quando disse Elias, todos os profetas foram mortos, só eu escapei. Disse Deus, tu está enganado, Elias. Eu tenho ainda 7.000 profetas. Eles são todos virgens. Ele não beijou ninguém ainda. Estão todos esperando o meu mandado. Aleluia. Desce e unge. Aí ele ungiu, irmão. Nesse, aonde eu li, ali já era, aleluia, Eliseu que estava ali no poder, aleluia, como um profeta de Deus. E ele escolhe agora, aleluia, um homem, mas só que Deus diz assim, olha, o sangue de Nabote, aleluia, vai ser lambido pelos animais, aleluia, e vai ser lavado a sua carroça, aonde as meretrizes, vai ser lavado o seu sangue, aonde as meretrizes se banham. Eu vou vingar tudo isso que ele fez, aleluia. Aí Eliseu, ele escolhe um profeta jovem, irmão, e disse, olha, tu vai até a câmara exterior, onde está Jeú, filho
diz assim: eu te-ei rei sobre Israel, aleluia, e tu vingarás o sangue de, aleluia, de todo o meu servo que Nabote derramou. Tu vais entregar esta, aleluia, esta mensagem para ele. E quando aquele jovem chega, profeta, está lá Jeú em meio de outros homens, outros capitães e general. Aí chega o profeta, irmão. Agora ele disse assim: quando tu ungir este homem, tu não se detenha, tu foge, porque vai entrar imediatamente um espírito devorador, devastador, terrível, que vem da parte de Deus sobre este homem. E quando chega o profeta, diz assim: capitão. Aí Jeú logo olha, mas quem falou que era Jeú? Mas diz assim, aí Jeú diz assim: a qual uma palavra tem para te dizer. Jeú, ele se levantou e disse assim: a qual de todos nós? Ele disse: a ti, capitão. Agora tu tem que sair do meio dos teus companheiros, porque o que Deus tem que fazer é comigo e ti só. Aí tirou ele dentro do meio dos seus ali, todos os capitães, levou para a câmara exterior e pegou, derramou o azeite e ungiu, aleluia, ele ali para vingar o sangue. E quando ele ungiu, ele saiu disparado, irmão, porque senão Jeú poderia até matar aquele profeta. Profeta de Deus é como se fosse um louco, irmão. Observe, tu bem conheceste este louco, o seu andar, o seu jeito de falar. É bem verdade o que ele disse. Aí disse Jeú, ele disse assim e assim: ungirei hoje tu, aleluia, sobre rei em Israel. Entregou toda a mensagem, mas não chegou a terminar de falar. Tiraram as suas vestes e colocaram no mais alto degrau para Jeú, aleluia, porque Jeú agora ele era rei. E tocaram a buzina, dizendo: Jeú reina, aleluia. Mas só que a vontade de Deus, o desejo de Deus era derrotar a que perseguia crente, irmão, aleluia. Deus queria acabar, destruir toda a casa de Acabe, porque ele pegou, tomou aquela vinha e disse: Deus vai servir de cemitério para ele e para toda a sua descendência, aquele pedaço de campo que ele tomou, porque ninguém pode tomar o que é teu, irmão. Aleluia. O que é teu ninguém pode, aleluia, tomar de tu não, porque foi Deus que te deu. Aleluia, aleluia. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. E eles ali saíram, e ele dizia assim: olha, eu peço para que vocês, capitão, não saiam da cidade, não falem o que aconteceu aqui para ninguém, vão ficar em segredo entre nós, porque eu vou chegar lá onde está o palácio de Acabe, onde está Jorão, que ele tinha ali guerreado contra Jediel, e estava ferido, se curando, junto com seu cunhado Acasias, estava ali no palácio, descansando, irmão. Aí quando de repente vem uma tropa, e tem uma atalaia sempre em cima de uma torre, e viu a atalaia assim: eu vejo que está vindo ali uma tropa. Aí disse Jorão, filho de Acabe, disse: olha, aleluia, manda um mensageiro e pergunta para ele se pode haver alguma paz, se tem condições de paz, aleluia. E quando ele envia esse mensageiro, chega a ele diz assim: pode haver paz, o rei manda te dizer. Aí ele diz: que pode, que tem tu a ver com a paz? Passa para trás de mim. O mensageiro fica, irmão, ele não vai voltar para levar a mensagem para o seu Senhor. Aí disse o outro mensageiro da torre, ele chegou lá, entregou a mensagem, mas também não volta, envia outro. Aí a mesma conversa: o que tem tu a ver com a paz? Passa para trás de mim. Porque ele estava determinado. E quando viu Jeú andando, disse assim: este homem, ele anda furiosamente. Aí disse Acasias com Jorão: é Jeú, filho de Ninsi. Aleluia, glória a Deus. Aí disse assim: agora aparelha o meu carro, aleluia. E aparelharam ali o carro de Jorão, como também de Acasias, para enfrentar somente um rei, irmão. Foi 2 reis para enfrentar, aleluia, Jeú. Mas eu estava protegido por Deus, porque Deus estava determinado de destruir a casa de Jezabel com Acabe e acabar com tudo.
não. Ele pegou o seu arco, ele puxou, esticou até o fim e soltou. Diz a Bíblia que a flecha feriu, ultrapassando o seu coração, mas foi certinho no coração daquele homem. Mas o seu cunhado queria escapar. Mas tinha também, porque quem junta com porco, um ditado bem popular, farelo está comendo, lavagem come, estava tudo alinhado, e fere também este, e foram atrás e mataram também a Acasias. 2 reis foram logo destruídos. Aleluia. Aí Jeú escreve uma carta, aleluia, e diz assim, aleluia, glória a Deus, estão com vocês aí os filhos do teu Senhor, aleluia, Acabe. Acabe já tinha sido morto, irmão. Já tinha morte já em uma batalha também. Aí diz assim, tem aí 70 filhos do teu Senhor, aleluia. Quem de vocês aí é comigo? Aí disseram, este homem enfrentou 2 reis, não pode ficar de pé dele. Imagina nós, vamos também nos alinhar agora a ele. Aleluia, glória a Deus. Mas só que antes ele tinha de chegar até a mãe, aleluia, de Acasias, a esposa de Acabe. Quando ela viu que Jeú estava chegando num palácio, ela pegou e foi se pintar, se belezar, pintou os olhos, irmão. Obra de, aleluia, de mulheres que gostam de se vaidar de uma forma. Se pintou